coisas que têm acontecido na nossa igreja. Primeiramente, nós temos o grupo de quarta-feira. Nós fizemos uma unificação, né, do grupo que eu coordenava com o grupo que o Francisco liderava. Então nós estamos tendo aqui uma atividade de quarta-feira. Se você não faz parte de nenhum grupo de estudo, nós temos tido aquele tempo de meditação, aqui às quartas-feiras, às 20 horas. No domingo pela manhã, o Júnior está coordenando um grupo que está trabalhando mais coisas relacionadas à família. E hoje nós encerramos o nosso estudo e chegou a mensagem para a gente, uma ligação para mim, do Marco, né, falando do AVC que o nosso irmão Pedro teve. Então, eu queria que você lembrasse disso, né? Lembrasse da vida do irmão Pedro. Ele já teve um tempo aí, há 2 anos, aí, 1 ano e meio mais ou menos, que ele ficou com problemas sérios no joelho, ficou muitos meses internado. Então, orar pela vida do irmão Pedro, a Rosa que tem cuidado da mãe também, né? Então, que Deus esteja dando força. E eu queria só dizer para vocês que tudo que acontece com os membros da nossa comunidade, para a gente ficar bastante atento, porque a gente sabe que em algum momento pode ser que eles precisem da gente, né? Então, fiquem atentos, mandem mensagens, se ofereçam, e a gente vai estar aqui à disposição para ajudá-los naquilo que for necessário. E ainda buscando navegar um pouco nas Escrituras, em busca dos propósitos para os quais nós fomos criados, irmãos, hoje nós vamos estudar Isaías capítulo 55. Enquanto você deixa aberto a Bíblia, nós vamos passar aí uns 10 minutos falando um pouquinho sobre algumas questões relacionadas à aventura de viver, né? Quase todos nós conhecemos ou ouvimos falar de pessoas ou entes queridos que estão enfrentando sérios problemas. Agora, nós acabamos de receber a notícia do nosso irmão Pedro. Nós temos essa realidade muito marcante na nossa sociedade. Só não enxerga quem não quer, né? Nós temos uma realidade de sofrimento que tem alcançado as famílias, as comunidades, as pessoas na sua situação financeira, de emprego, desemprego e por aí vai, né? O sofrimento, ele é mais companheiro do que nós podemos imaginar. E para enxergarmos o sofrimento na medida em que ele existe, basta que nós paremos por alguns instantes, né, e tentemos enxergar a realidade como ela é de fato. Cada um de nós lida com o sofrimento de uma maneira diferente. Algumas pessoas, sem perceber, têm tanta angústia dentro de si que às vezes sofrem com o sofrimento alheio e preferem não enxergá-lo, né? Tem pessoas que preferem não assistir noticiário, porque só fala de desgraça. Tem pessoas que preferem não ir a um hospital, visitar uma pessoa que está doente, porque só vai ver pessoas. Se você entrar numa UTI, por exemplo, você vai ver inúmeras pessoas que estão ali sofrendo. Tem pessoas que, por exemplo, não gostam de velórios, outras que não gostam de aconselhar pessoas. Então, na verdade, nós temos um mecanismo de defesa que nós, muitas vezes, nos afastamos daquilo que nos faz sofrer. É como se nós entendêssemos que o nosso sofrimento é tão grande que nós procuramos nos afastar daquilo que possa amplificar a realidade da dor. Eu não sei se você já sentiu isso, mas eu vou falar de um sofrimento que alguns de nós têm em algum momento da vida, não todos os dias, mas há momentos, eu compartilhei com alguns irmãos ontem, que quando o despertador da Viviane toca 15 para 6 da manhã, é como se uma faca estivesse rasgando a minha alma, assim, ó, de cima a baixo, né? O meu horário, o melhor horário para eu dormir é da meia-noite às 7h30. Esse horário para mim seria maravilhoso. 15 para 6 dói demais. E todos os dias ele toca 15 para 6. Eu não vou nem perguntar que horas que toca o da Rebeca, né, Rebeca? Provavelmente é 15 para as 4, 15 para as 5, alguma coisa assim. Então, cada um de nós tem um sofrimento. E às vezes a gente sente. E aí eu levanto, né, a Viviane está feliz, né, está lá, não porque ela está indo trabalhar, mas feliz porque ela acorda bem, né, ela dorme bem, acorda bem. Então, quando toca o despertador, eu levanto, ela vai tomar banho, o meu toca às 6 horas, eu levanto, vou lá, ponho o café para fazer daquele jeito, né, daquele jeito, a gente prepara o café, mas depois que eu terminei de tomar o café, as forças vão adentrando os meus músculos, a minha mente, e aí tem outra batalha, porque depois que ela sai para trabalhar, eu saio para a academia. Então, 15 para 7 é a hora da academia.
Então aí é um outro sofrimento, porque rasga a nossa alma saber que você tem que ir lá. Não é isso, Michele? Não rasga a alma saber que você tem que ir para a academia, carregar o peso? É difícil, mas você tem que ir lá com força, com determinação, e aí voltar rapidamente, tomar o banho e trabalhar. Existem questões no nosso dia a dia, eu tenho certeza que no caso da Regina é invertido. A hora que dá 15 para as 9 da noite, ela já começa a sofrer porque ela quer dormir, não é isso? Então, cada um de nós tem uma realidade. Há momentos que talvez você esteja no seu trabalho, você olha para aquela sua mesa, você olha para os seus companheiros de trabalho, você olha para o seu chefe, você fala o seguinte: não vai dar. Segunda-feira, não vai chegar sexta-feira, não vai chegar, e depois que chega a sexta, você fala, não vai chegar as férias, não vai ser sempre assim. Então o sofrimento, ele é real para todos nós. Para aquelas pessoas que não trabalham, que estão desempregadas, o sofrimento é não ter um trabalho. Para aquelas donas de casa, que o marido sai para trabalhar, os filhos saem para estudar, o sofrimento é ter que encarar aquela casa todos os dias, lavar louças todos os dias, cozinhar todos os dias. Então, o sofrimento, ele abate cada um de nós de maneira diferente. Então, algumas vezes, esse sofrimento, ele é encarado de uma maneira que nós possamos aliviá-lo. Então, por exemplo, quando nós marcamos um encontro com os amigos, na sexta-feira à noite, eu já estou na fase que a sexta-feira à noite, 9 horas, eu estou morrendo de sono, mas, basicamente, quando nós marcamos uma viagem, essas nossas férias, um encontro com os amigos, tudo isso vai trazendo um pouco de bálsamo para o nosso coração, para a nossa alma, e nós vamos acalmando, e nós vamos vivendo esses momentos como alívios da nossa realidade. E eles são bons, eles são reais, são necessários. Mas o interessante é que nós precisamos notar que eles não são a cura definitiva para a nossa dor. Eles fazem parte do nosso tratamento, da nossa aventura de viver, eles são importantes, mas eles não resolvem o problema definitivo, porque a segunda-feira chega, e chega 52 vezes por ano. 52 vezes a segunda-feira chega, e o ciclo começa. E se você analisar filosoficamente, você começa a olhar para... Eu sou assim, eu começo a analisar para o ciclo da vida, e é tudo uma rotina, e você olha para Eclesiastes de Salomão, você fala assim, não vai dar, a vida é assim. A vida é sofrimento. E eu vou dizer uma coisa para vocês, uma das coisas que para o ministério pastoral, e para mim em especial, é muito doloroso, é quando você se depara com situações que são irreversíveis. Quando você visita uma pessoa e você fala o seguinte, dali não vai, a situação não vai se resolver. Deus tem poder, mas a gente sabe que o próprio Deus, ele tem os seus planos e os seus caminhos. Eu me lembro do meu estágio pastoral, eu fiz 2 viagens missionárias, uma delas foi para Sorocaba e Salto de Pirapora, cidadezinha ao redor de Sorocaba, e nós tínhamos aquela alegria, né? Os formandos, último ano de seminário e tal, a gente conversava, viajava, dormimos ali numa igreja, na casa da igreja, íamos fazendo alguns trabalhos em bairros mais pobres, e eu lembro que nós íamos dividindo as tarefas, aquela que eu compartilhei com os irmãos sobre a ceia hoje de manhã, né? Foi nessa mesma época. Nós fomos fazer uma visita na casa de uma senhora, não tão idosa, uma família bem pobre, bem simples, e aquelas casas meio arranjadas, que amplia aqui, vem um parente a mais, dorme ali, e aí no cantinho tinha uma senhora deitada e não acordava. E quem está no seminário, entra para o seminário como se fossem discípulos de Jesus, saindo para curar todos os enfermos, né? E eu fui encarregado de orar por essa senhora. Estávamos ali num grupo de uns 7, 8 alunos, e oramos por aquela senhora, e a hora que acabamos de orar, né, meus irmãos aqui do lado, amém Senhor, eu orando, e a hora que nós abrimos os olhos, inconscientemente, nós tínhamos a esperança de que aquela senhora abrisse os olhos, de que ela levantasse da cama, mesmo que a gente não tivesse orado desta forma. E a hora que nós abrimos os olhos, eu olhei para as pessoas ao meu redor, e o sentimento era partilhado, estávamos com uma sensação de fracasso, como se a nossa fé não tivesse sido suficiente para curar aquela senhora. E aí saímos da casa da senhora, fomos para outro evento, e um dos seminaristas, talvez ele estava assim, não, a sua oração não foi boa, talvez ele deva ter pensado assim, né? E falou, não, nós precisamos voltar lá, orar por ela de novo, parece que a indignação invadiu o coração dele. Mas o fato
é que aquela senhora ficou naquela cama até o dia da sua morte. E essa sensação de impotência diante do sofrimento alheio é algo terrível. Talvez alguém aqui já tenha tido uma experiência assim com seu pai, com sua mãe, com um filho, com pessoas conhecidas. Nós conhecemos, eu conheço a história de muitos de vocês, e é muito doloroso. Só que esta é a realidade da vida. E nós oramos pelos milagres porque o Senhor manda que nós oremos pelos milagres. Mas a grande questão que nós nos esquecemos é que milagres são exceção à regra. Milagres acontecem, e eu já presenciei milagres. Você já presenciou, talvez, não um milagre da cura, mas você tenha presenciado um milagre de um sustento quando o alimento lhe faltava, um emprego quando você estava a ponto de desistir, a esperança de dias melhores quando parecia que tudo ia por água abaixo. Então nós vemos os milagres acontecendo diariamente, o milagre da vida, o dom da vida, a graça de Deus, às vezes curas, às vezes, mas são a exceção à regra. Para propósitos específicos. O apóstolo João fala exatamente isso sobre o ministério de Jesus, que ali os milagres narrados, eles tinham o objetivo de apontar o evento para a figura de Jesus, para que as pessoas, crendo no fazedor do milagre, pudessem ter vida. E esse é o maior milagre, uma pessoa que se converta ao Senhor. Agora, o fato, irmãos, é que algumas pessoas e algumas igrejas, algumas comunidades, pregam tanto a respeito da exceção que esquecem de preparar o povo para a regra. Deixe-me explicar. O milagre é possível, os milagres são reais, mas quando você gasta 99% do seu tempo ensinando a exceção, você não prepara o seu povo para viver o sofrimento, que é a regra. Nós precisamos colocar os nossos pés no chão e a nossa esperança na eternidade. Lógico, precisamos orar, nós precisamos clamar para que o Senhor opere grandes coisas, mas nós precisamos entender que a vida comum é vivida na tormenta. E mesmo que nós não enxerguemos dessa forma, este é o fato. O Senhor escreve a sua história por caminhos e pensamentos mais elevados que os nossos caminhos e pensamentos. Por exemplo, a morte de um justo, para o Senhor, não é razão de sofrimento. É difícil? Muito difícil. Se vocês perderem uma pessoa querida, se nós perdermos uma pessoa querida, dói demais. Mas para o Senhor, essa pessoa está descansando e encontrando algo que é muito maior do que aquilo que nós podemos alcançar nesta vida. O fato é que nós não estamos preparados para lidar com a realidade. E isso é muito próprio do ser humano, nessa geração, muito mais. Nós vemos as pessoas, não somente os jovens, mas adultos, inclusive, que têm expectativas muito grandes, muito altas, e um preparo emocional muito pequeno. Então, essa distância entre o sonho, o desejo, a ansiedade pela conquista e a frustração faz com que as pessoas desenvolvam crises de ansiedade profundas. A ansiedade, em resumo, não sou médico, mas em resumo, no geral, ela tem a ver com viver fora do tempo. Viver com a culpa do passado ou com o medo do futuro. E esse medo gera uma angústia, porque nós estamos fora de sintonia com a realidade. E eu queria falar com vocês exatamente algumas questões a respeito da realidade e apresentar-lhes uma palavra de esperança. Primeira coisa, um fato apresentado por Jesus. Vamos ler juntos o que está escrito ali em João 16:33? Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês... Neste mundo, Jesus nos ensina nesta passagem, irmãos, um dos fatos mais importantes para compreendermos a vida que nos foi dada. E esse é um fato. Contra fatos não há argumentos. Jesus disse que o mundo seria repleto de aflições. Nós teremos aflições, isso é fato. Ela será recheada, a nossa vida, de provações. Parece uma coisa óbvia, mas de certa forma nós ficamos muitas vezes indignados e surpresos e até mesmo revoltados com as nossas provações. E na verdade, irmãos, a revolta é algo natural. Circunstancialmente,
ela é natural. O problema é quando ela se torna uma revolta crônica contra Deus e contra a vida. Você já viu frases do tipo, assim, que eu e você talvez já proferimos? Choveu o final de semana inteiro, segunda-feira vai abrir sol. Alguém já disse isso? Contra quem você está revoltado? É contra Moá? Quem controla o tempo? Percebe? Então, sem perceber, nós temos uma revolta implícita dentro de nós contra os fatos com os quais nós não concordamos e não controlamos. Só que o fato é que essa revolta crônica é contra Deus, porque Ele é o Senhor do tempo. Então, se é uma revolta circunstancial, Senhor, por que eu estou sofrendo por isso, por aquilo? Aí a gente viu recentemente o Salmo de Asaf, vimos Abacuque, nós estudamos esses dois textos mostrando que eles apresentaram a sua revolta diante de Deus. Abacuque disse, agora eu vou sentar aqui e vou esperar que o Senhor me diga. Aí o Senhor diz, e ele diz o seguinte, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que não haja mantimento, não haja gado no campo, não haja nada, né? Ainda assim eu confiarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque ele colocou a sua revolta aos pés do Senhor para que o Senhor o ensinasse. Só que o problema é que nós não somos como essas pessoas, esses profetas, esses irmãos do Antigo Testamento, que apresentam a sua revolta. Muitas vezes nós somos como Caim. Como Caim, porque nós não entendemos que o Deus soberano a quem professamos, a quem declaramos o nosso amor, a nossa adoração, Ele sabe o melhor para cada um de nós. O fato, irmãos, é que o sofrimento é real. O problema é quando nós interiorizamos uma revolta contra Deus, só que nós insistimos em não acreditar que nós estamos revoltados contra o Senhor. O fato é o seguinte, a vida é cheia de aflições. E o pior de tudo, entra o segundo ponto, pode passar. O método. Irmãos, elas não são somente um fato, mas as aflições são um método. Aí vamos dizer que o nosso Deus é injusto, porque ele diz o seguinte, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. O Senhor está de brincadeira comigo. Eu tenho que ficar alegre porque eu estou passando pela provação? Olha só o que ele diz. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Que Deus é esse? Por que o Senhor está dizendo que além da provação ser um fato, ela é um método de crescimento? Irmãos, novamente nós voltamos à situação. Pessoas que não servem ao Senhor muitas vezes dizem o seguinte: se o Senhor é soberano, por que Ele permite determinadas coisas? Não é isso? Nós ouvimos isso das pessoas. Se o Senhor é soberano, por que Ele permite determinadas situações? E então, nós voltamos à mesma questão. Nós não confiamos nos métodos do nosso Deus. E é necessário que nós venhamos a confiar naquele que é soberano, poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Olha essa imagem. Pode passar? Eu não vou falar nada. Analise. Diz alguma coisa? Nós queremos caminhos planos, retos, em direção ao sucesso, à vitória e até mesmo à eternidade. Só que os planos de Deus são diferentes dos nossos. Ele permite que situações adversas na caminhada fortaleçam a nossa fé, amadureçam a nossa estrutura, para que então nós possamos valorizar aquilo que nós estamos professando. É necessário que nós enxerguemos que durante a jornada, até o dia final, nós vamos passar por vales, por montanhas, por dias de chuva, dias de sol, e nós precisamos entender isso como um método de Deus. A proposta do Evangelho, na verdade, quando eu digo que é um método, eu não estou dizendo que foi o plano A,
Porque Deus nos fez para a eternidade, para o paraíso e para desfrutarmos de todos os prazeres e bênçãos desta vida. O fato é que ao o homem se distanciar dele, o método de trazer-nos de volta para os seus braços passa pela cruz que Jesus pagou, o preço que ele pagou, e que nós, ao seguirmos com Jesus, nós pagamos o mesmo preço. Não é igual, porque o que ele fez foi suficiente, mas carregar a nossa cruz envolve entendermos os planos de Deus, os métodos de Deus, de trazermos de volta aos seus pés. E aí, para a gente sair desse terreno sombrio e caminharmos para um terreno de luz, né? Não no sentido esotérico da expressão, mas num sentido de esperança, ele faz um convite, e aí nós entramos em Isaías 55, e você vai falar assim, agora que o pastor vai começar a pregar? Não, já fomos metade do nosso estudo, nós vamos adiante. Isaías 55, versos 1 a 13. No verso 1 ele diz assim, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Irmãos, presta atenção, quando você ouve uma história na Bíblia, e um ensinamento, existem algumas formas de você ensinar. Então, você pode dizer para a pessoa assim, olha, não adulterarás, certo? É uma forma, você cria um método, uma regra. Mas você também pode dizer o seguinte, quando uma mulher cai em pecado, uma mulher adúltera, e as pessoas querem assassiná-la, Jesus ali, escrever em terra, trazem a mulher diante dele, ele diz o seguinte, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos largam as suas pedras, ele chega para a mulher e diz, vá e não peques mais. Uma forma diferente de ensinar que o adultério não está certo e que julgar os outros não está certo. Então as lições bíblicas, elas têm uma aplicação imediata, como teve para a vida daquela mulher adúltera e para aqueles religiosos, mas a lição que o Senhor ensina vai além daquele momento circunstancial. Ele nos ensina muita coisa, e o texto que nós estamos lendo aqui tem um contexto imediato, nós não vamos nos apegar a ele, nós vamos pegar apenas as lições, mas o povo de Judá estava passando um momento de sofrimento grandioso, e o Senhor vem e apresenta um texto de esperança para o povo de Judá. E ele diz, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, assim como ele disse àquela mulher samaritana, se você beber da água que eu posso dar, você nunca mais terá sede. Pode passar, Duda. Esse venham às águas, ele tem a ideia de que todo sofrimento pode ser aliviado pela água da vida. Presta atenção, o fato do sofrimento ser uma realidade e ser um método de Deus, não significa que nós precisemos viver murmurando, eu estou sofrendo, não. Ele diz o seguinte, que ainda hoje nós podemos desfrutar de esperança, aquela que vai se concretizar no final de todas as coisas. Ainda hoje ele pode aliviar a sua dor e trazer um tempo de paz. Ele diz, venham às águas, venham beber da água que eu posso lhes dar. Cristo falou àquela mulher samaritana porque ela estava buscando aliviar a sua dor no relacionamento com homens, 5 homens e mais um ainda. E aí o Senhor fala o seguinte, olha, você está buscando saciar a sua sede nos seus maridos, mas eu quero dizer para você que o vazio que você tem, aquilo que o pastor Marcelo pregou semana passada, o vazio que você tem, eu posso preencher, a sede que você tem, eu posso aliviar, a fome que você tem, eu posso saciar. É isso que o Senhor diz para nós. Irmãos, semana que vem nós vamos trabalhar um tema que é entre o deserto e o jardim, dando continuidade àquilo que nós estamos trabalhando hoje. Mas, só para a gente antecipar um pouquinho, tem momentos que a gente sente muito a presença de Deus, não é? Tem momentos que a gente sente a presença de Deus, e tem momentos que a gente não sente a presença de Deus. E esse método de Deus, de muitas vezes secar o nosso interior, também faz com que nós busquemos a presença do Senhor. Então, o fato dele dar e tirar faz com que nós cresçamos. O sofrimento faz parte desse processo. Quando ele tira, ele nos chama. Quando ele dá, ele nos sacia. Mas faz parte do método de Deus a presença e a não presença sentida por nós. Nós precisamos buscá-lo.
Nós precisamos saciar a nossa sede. Existem doenças, irmãos, físicas, que as pessoas não sentem a fome que deveriam sentir. Sabe o que é isso? Faz com que a pessoa possa se tornar uma pessoa desnutrida. Não é isso? Não é isso? E aí o que acontece? É preciso que alguém venha e mostre. A mesma coisa conosco. Às vezes nós achamos que estamos saciados. Nós precisamos nos sentir fragilizados para que o Senhor venha e nos fortaleça. A dinâmica do crescimento faz parte, a presença e a ausência. Segunda coisa que ele diz ainda nesse versículo, pode passar, Duda? É desfrutem de alegria e sustento. Ele diz, venham beber vinho, venham tomar o leite, assim como a água que Jesus fala, lá no Novo Testamento, aqui no Antigo Testamento, não é uma água física, essa aqui, ó, né? Não é essa água, é a sede da nossa alma. Assim, o vinho e o leite, nas Escrituras, vinho, sinônimo de alegria, o leite, o sinônimo de sustento. Ele diz, venham, em mim vocês terão a sede saciada, a sede da sua alma, a fome da sua alma, e eu vou lhes dar um tempo de prazer, e não precisa pagar, ele disse, não precisa do dinheiro, sabe por quê? Graça é um favor que nós não merecemos, mas nós ganhamos, o Senhor nos dá o sustento, a alegria, e sacia a nossa sede. Quando nós vamos ao Senhor, nós encontramos o descanso, irmãos. Então, como eu disse para vocês, o fato da vida ser feita de tribulações, o fato de Deus usar esse método para nos fazer crescer, não significa que Ele não nos dará esperança em meio ao sofrimento. Pelo contrário, Ele quer que no meio do sofrimento nós encontremos uma flor que nasce em terra seca. Nós precisamos voltar os nossos olhos a Deus. Irmãos, nós precisamos voltar a ter sede de Deus. E não sede de momentos apenas, uma sede permanente, onde nós possamos orar diariamente, falar com Ele diariamente e desfrutar da água que Ele pode nos fornecer. Ele diz no verso 2, olha o que ele diz: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Paulo tem uma versão neotestamentária desse texto, quando ele diz, a tudo aquilo que for belo, de boa fama, se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, nós precisamos alimentar a nossa mente. É triste quando a gente olha para os cristãos e a sua maior sede não é o próprio Deus. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Nós precisamos ter sede de Deus, porque tendo Deus e necessidade, nós temos tudo. Tendo fartura nesta vida, sem Deus nós não temos nada. É necessário que nós entendamos isso. E vamos adiante. Tem muita gente, irmãos, dando conselhos na internet. Se você pegar no YouTube, tem gente boa, tem gente ruim, tem gente péssima, tem conselho bom, tem conselho ruim, tem conselho péssimo. Nós precisamos aprender a selecionar. E tudo aquilo que aponte para Cristo é bom. O problema é que nós temos muitas coisas apontando para o homem, muitas coisas apontando para situações passageiras. Nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus, selecionar aquilo que alimenta a nossa alma, porque não adianta. Discursos de autoajuda não ajudam nada. Para usar aquela expressão clichê, né? Nós vamos de autoajuda, AU, nós precisamos de ajuda do alto, AL, né? Então nós precisamos buscar essa saciedade em Deus. Versículo 3, pode passar. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva, farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. O convite que ele faz é, venham para uma aliança eterna. Irmãos, ele não está prometendo uma alegria circunstancial, nem um sustento circunstancial, mas alegria eterna. Ele está chamando você para uma aliança eterna. E uma aliança é um pacto entre duas pessoas. Agora, na relação com Deus, é um pacto que Ele firma e nós desfrutamos. Olha que coisa interessante. Nós não entramos com nada nesse pacto, sabia disso? E ao mesmo tempo entramos com tudo. Nós não firmamos o pacto porque o pacto é feito por Cristo Jesus com seu sangue derramado, mas entramos com tudo quando damos a nossa vida ao Senhor. Nós precisamos entender isso. Ele nos chama para um pacto, para uma aliança eterna, o eterno Deus. Ele chega para você hoje e diz o seguinte: eu quero você. Ele diz para você: eu quero você.
Eu quero estar com você no meio do vale. Eu quero estar com você no meio das trevas. Eu quero estar com você quando a sua vida estiver fragilizada. Mas eu quero estar com você também no dia da sua alegria, no dia do desfrute, no dia do louvor e no dia da eternidade. Ele quer estar conosco. É uma aliança eterna. Olha o que ele diz nos versos 4 e 5. Ele diz assim, ó: vejam, eu o fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele concedeu a você esplendor. Essa passagem é uma passagem muito profunda, e eu vou dar só uma pincelada sobre o significado dela. Aqui aponta para a ideia de que o próprio Israel, ou o fruto do próprio Israel, seria luz para as nações. E ao ser luz para as nações, todas as demais nações viriam a Israel. Isso se cumpre na figura de Jesus. Isso se cumpre quando os reinos vão se prostrar diante de Deus, em que toda língua confessará, quando nós cantamos assim. Quando os magos foram até Belém, tudo converge para a figura do Santo de Israel. Nós precisamos entender que o mundo será atraído pelo nome do Senhor. Irmãos, nós estamos com Ele. Por que não desfrutarmos desta presença? Ele faz um convite para nós. Todos virão, toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante do nome do Santo de Israel. Então ele faz um convite para que nós façamos esse compromisso agora. Que venhamos até Ele com gratidão em nosso coração, com humildade. Irmãos, nós precisamos parar de ser cristãos. Sabe aqueles cristãos que nem... eu ia usar uma expressão, mas eu não quero ofender ninguém. Vocês me perdoam? Posso usar? Vou pedir perdão para vocês, que eu vou falar de gato aqui. Eu tenho um problema com gato, vocês sabem, né? Eu tenho um problema com gato, porque eu acho gato muito malandro. Né? Não odeio, tá? Por favor. Gato, ele vem... Que nem eu, quando a Regiane viaja, eu vou cuidar do neguinho lá, que é o gatinho dela. Ele é malandro, né? Ele não vem assim se esfregar, ele quer só a comida que eu vou dar, né? Só a água que eu vou dar. Então eu tenho uma relação assim um pouco de aprendizado com os gatos, né? Mas, vocês me perdoem, eu não estou fazendo crítica nenhuma, mas eu tenho a impressão que essa visão que eu tenho é a visão que Deus tem de nós como cristãos. Nós damos uma passada na perna de Deus assim, quando a gente quer alguma coisa, um carinho, um chamego, mas chega no final do dia, se a janela estiver aberta, nós vamos para os telhados vizinhos. Irmãos, nós precisamos ser crentes de verdade. Gato domesticado, sabe? Que dorme na cama com o Senhor, que desfruta não somente das benesses do Senhor, mas de tudo aquilo que Ele pode nos proporcionar, responsabilidade. Enfatizo aqui que não podemos colocar, irmãos, nada à frente do nome de Jesus. E Ele diz nos versos 6 e 7, estamos partindo para o final: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Irmãos, busquem o Senhor enquanto é possível encontrá-lo. Ele diz: venham de coração enquanto é tempo, venham de coração enquanto é tempo, busquem o Senhor enquanto é tempo. Isso não é necessariamente apenas uma condição temporal, tipo agora e eu não posso amanhã, mas tem a ver também com a qualidade da nossa entrega. A qualidade da nossa entrega, sinceridade de coração, prontidão em responder, obediência eficaz. Irmãos, o alerta que o profeta faz é que nós precisamos buscá-lo com sinceridade. Venham, Senhor, venham beber das águas que eu posso dar, venham para uma aliança eterna, mas venham de coração puro e sincero, venham de verdade. Sabe por quê? Porque quando vocês tentam me enganar, os únicos enganados são vocês mesmos. Os únicos enganados somos nós mesmos. Então, nós precisamos buscá-lo enquanto é tempo. Versos 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Irmãos, venham para um relacionamento profundo.
Presta atenção aqui, ó. O Senhor não quer um relacionamento. Eu não vou, coitado, assim, não vou judiar do Vinícius hoje aqui, mas dar um exemplo só em relação a Carol, né? É um exemplo bom, tá? Vocês sabem, né, que a gente cria filho para o mundo, porque eu também já fui filho, né? E basicamente os almoços a gente tem que dividir com a outra família. Hoje, por exemplo, foi um dia desse, né, que ela foi almoçar lá, então a gente fica naquela, assim, cadê, né? Cadê aquela... O João e a Lígia sabem disso, né? Cadê? Dói, não dói? Dói demais. Mas quando ela vem, carinhosa, na hora de dormir, fazer papai do céu. Aliás, ontem ela veio na nossa cama, foi muito bom isso, adoro isso. Porque durante 15 anos nós fomos até a cama dela fazer papai do céu. Mas quando ela vem em resposta ao nosso chamado, e ela não, apesar de estar rumando para deixar o lar daqui a alguns anos, ela ainda tem esse prazer em desfrutar da nossa companhia, é bom demais. Gente, nós precisamos ter prazer da companhia com o Senhor. Nós precisamos buscar um relacionamento profundo com o Senhor. Nós precisamos buscar um relacionamento de intimidade com o Senhor que seja profundo. Para a gente finalizar, versos 10 e 11, diz assim, ó. Tá passando bem aí? Karine, dá um suporte ali para mim, você, Marcelo. Acho que é o calor, né? Ó, tem a Rebeca também. 3 enfermeiros aqui. Acho que é o calor. É. Deve ter caído bastante a pressão, né? Podemos continuar aqui, irmãos. Já está sendo cuidado ali pela nossa equipe de enfermeiros. Vamos lá. Versos 10 e 11 diz assim, ó: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Irmãos, resumindo, para a gente não entrar tão profundamente, venham, pois a fidelidade do Senhor é real. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Ele cumpriu na figura de Jesus. Ele cumpre as suas promessas em tempo oportuno e Ele nos chama para um relacionamento de fidelidade. Num mundo em que os contratos são quebrados, as relações são machucadas, o relacionamento que o Senhor quer ter conosco é de fidelidade permanente e real. Aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre no seu tempo. E por fim, versos 12, 13, diz assim, ó: vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz, os montes e colinas e romperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. O que ele está dizendo? Venham e esperem a restauração. A terra seca será inundada, a terra destruída será restaurada, as vidas quebradas serão reconstruídas. É isso que o Senhor diz e é esse convite que Ele faz para mim e para você. O sofrimento é um fato, mas é também um método de Deus para crescermos. Mas acima do sofrimento ser um fato e um método, há um convite para a nossa esperança ser reforçada naquele que é a razão da nossa fé. Por fim, propósito: você foi chamado para crescer em meio às tempestades da vida. Preste atenção, você foi chamado para crescer em meio às tempestades da vida.
Ele diz para mim e para você hoje, que se você está com o coração ferido, ali o Senhor vai se manifestar a sua graça e as suas palavras trarão esperança. É isso que Ele diz para nós hoje. E eu queria encerrar com vocês. Vamos ficar em pé para a gente ler junto o versículo seguinte. Estávamos ontem, eu e Afonso conversando, ele contando uma história maravilhosa do testemunho de um rapaz na empresa dele, e ele falou assim: pastor, e ele encerrou o testemunho com Isaías 41:10. Aí eu abri o meu celular e falei: olha como nós vamos encerrar amanhã. Vamos ler juntos Isaías 41:10? Vamos lá? Bastante forte. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Se você está sofrendo hoje, se você conhece alguém que está sofrendo, pode ter certeza que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Vamos orar.